Pode virar o pau, por favor. Boa tarde a todos. Como a Raquel falou, né, meu nome é Salete, eu sou enfermeira referência do transplante no Hospital de Forte Liberdade, né, que fica localizado em São Paulo. E hoje a minha palestra é sobre os cuidados da enfermagem no pós-operatório dos pacientes que realizam transplante de pâncreas, rim e de rim. E é claro, é uma honra, né, poder estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema, né, que é um tema tão importante, né, e podendo também compartilhar aí um pouquinho do meu conhecimento com vocês, uma vez que a nossa instituição ela é reconhecida mundialmente como o maior centro transplantador na modalidade do pâncreas nos últimos 4 anos consecutivos, né? E eu acredito aí que um dos maiores motivos de termos esse resultado tão significativo e tão gratificante seja aí, né, o cuidado e o manejo desse paciente, não somente pela equipe médica, mas sim por nós enfermeiros, né, que somos enfermeiros especializados e que temos aí uma rotina própria no cuidado. Perfeito. Então, falando aí, né, o transplante de pâncreas e rim, enfim, em todas as suas modalidades, hoje ele é aceito como o melhor tratamento terapêutico para esses pacientes, uma vez que ele consegue aí estabelecer o padrão euglicêmico, né, do paciente, insulino também, insulino dependência a longo prazo, né, e permite também que esses pacientes saiam aí da diálise e deixe aí a insulina, né, tendo aí uma melhora no seu padrão de vida. Então, para a gente cuidar dos nossos pacientes, nós temos que saber quem são esses pacientes que vão ser cuidados por nós, né? Então, a gente tem aí as 4 modalidades, né? Que é o TPI, transplante de pâncreas isolado, que é aquele paciente insulino dependente, que já tentou fazer uma dieta, né? Ele passa aí regularmente com o endocrinologista, porém ele continua aí com seu padrão de vida ainda prejudicado. A gente também tem a modalidade, o TPRS, que é o transplante simultâneo de pâncreas-rim, né? Que é aquele paciente que ele já tem aí a sua função renal prejudicada, é um diabético de longa data, né? E é diabético tipo 1. A modalidade TPAR, que é o transplante de pâncreas após rim, é aquele paciente que realizou o transplante renal e tem aí uma diabetes, tem a necessidade aí de realizar esse transplante. E o transplante renal é aquele paciente que já tem aí sua clínice inferior aí a 20, né? Tem a sua qualidade de vida totalmente prejudicada, porque ele fica preso aí a uma hemodiálise, né? Então, é aquele paciente que não pode fazer uma viagem, enfim, né? Tem aí seu padrão totalmente comprometido. E aí, no cuidado de enfermagem, né, os cuidados, na verdade, desses pacientes, a enfermagem, ela tem um fundamental papel, né, como os nossos colegas falou aqui anteriormente, né, a enfermagem, ela tem aí o objetivo de avaliar, detectar e intervir precocemente aí nas possíveis complicações do transplante, né, atuando aí com toda a equipe multi. E aí, os nossos pacientes, né, deixa eu só voltar um pouco. Acho que ele tá indo. Você volta para mim? Mais um? Mais um. Isso, pode voltar, desculpa. Próximo, isso. E aí o nosso paciente, após aí o ato cirúrgico, né, ele vai ser admitido na UTI. Na nossa instituição, a gente tem uma UTI própria para receber esses doentes, né, pós-transplante, onde a comunicação, ela tem que ser efetiva. Os nossos enfermeiros, eles têm treinamentos frequentemente, né, quanto à importância dessa comunicação efetiva. Então, quando eu vou receber esse paciente pós-transplante, eu preciso saber, né, como foi esse transplante. Como dito aí popularmente, esse transplante foi um transplante liso, né? Por exemplo, um paciente que realiza um transplante renal,
É normal ele chegar na UTI recebendo droga vasoativos, concentrado de hemácia? A gente sabe que não é o esperado, né? Então, se ocorre isso, nós enfermeiros da UTI precisamos saber, né, qual foi a complicação que ocorreu aí no ato cirúrgico. E não podemos começar a falar dos cuidados de enfermagem, né, sem começar a falar dos nossos cuidados básicos. Infelizmente, muitas vezes ele é banalizado, né? Mas o cuidado de enfermagem com a higienização das mãos, ela é fundamental, principalmente para os nossos pacientes transplantados, que são pacientes imunossuprimidos, né? A gente sabe que ele tem um risco enorme, né, de ter aí uma infecção. E a gente tem uma SCIH muito presente na nossa instituição, né, onde a gente implantou até essa ficha que é chamada Auditoria de Higienização das Mãos. Então, a gente tem um time que a gente chama de olheiros, né? E aí, esse time, ele avalia, ele acompanha toda a equipe multi, se está realizando a higienização das mãos corretamente, né? Quando eu falo corretamente, é nos 5 momentos, né? Então, a gente precisa fazer aí os 5 momentos. E eles registram ali se foi a equipe médica, se foi a enfermagem, qual foi a fragilidade, né? Sempre pensando aí que toda vez quando a gente visualiza uma fragilidade, a gente não atua de forma punitiva, né? E sim de forma educativa. Então, mensalmente, a SCH mostra esses dados para a gente, né? Tanto para a diretoria, quanto para toda a equipe multidisciplinar. Qual é a equipe que está mais falha, né? E aí a gente consegue atuar em cima dessa equipe. Os cuidados referentes aí, os catéteres, né? Que a gente sabe que os nossos pacientes vêm mantendo aí alguns catéteres. Então, são cuidados básicos, mas que são de extrema importância. Então, nosso paciente que vem aí com sonda nasogástrica, normalmente os pacientes que realizam transplante de pâncreas, na nossa instituição, né, a gente tem aí o protocolo da fixação, ela ser trocada a cada 72 horas. A gente reforça muito a importância desse paciente não perder essa sonda. Então, ela tem que ser lavada com água filtrada antes e após, né, as medicações, e também a cada 6 horas. Sempre tomando aí cuidado na hora de fixar, né, para não lesionar aí a narina do paciente. O dreno também, que é de extrema importância. A gente sabe que é esperado esse dreno vir com um aspecto serohemático, né? Então, se esse paciente apresenta um débito aí sanguinolento, é esperado? Não, não é esperado. A enfermagem, ela precisa comunicar imediatamente à equipe médica, né? A gente já tem tudo isso muito bem desenhado, a equipe médica bem alinhado referente a isso. Então, a equipe de enfermagem vai entrar em contato com a equipe do transplante quantas vezes for necessário, tá? Os cuidados também, né, é claro, é fundamental aí pro transplante de pâncreas, que é a glicemia. Então, toda vez que o paciente realiza aí uma glicemia que ela der superior a 200, a equipe médica vai ser também comunicada imediatamente. A gente sabe aí que nas primeiras 48 horas após o transplante de pâncreas, a gente tem aí, o paciente ele é bem sugestivo aí a ter umas complicações, como por exemplo, uma trombose, onde a gente consegue identificar precocemente a partir do momento que esse paciente apresentar hiperglicemia. Então, principalmente aí no período noturno, né, a enfermagem do noturno, antigamente a gente tinha grande fragilidade referente a isso, porque verificou a glicemia do paciente às 20 horas, deu alterado, não, vou esperar somente o médico passar amanhã para poder comunicar. Não, hoje a gente já tem isso muito bem desenhado, então a partir do momento que deu alterado, a equipe médica do transplante ela vai ser sinalizada. Os cuidados também fundamentais aí com a cicatriz desse paciente, né? Então, esse paciente ele vem para a gente mantendo o curativo, a gente deixa esse paciente durante 2 dias com curativo, depois a gente retira, avalia essa cicatriz diariamente, né? É de extrema importância a gente ver aí se está tendo saída de secreção, está com odor, né? E é claro, comunicar como sempre, né?
Através da ferida operatória também, a gente não tem muito frequente, mas a gente consegue aí identificar, por exemplo, uma fístula urinária, né? Se esse paciente tiver aí com uma saída de secreção líquida em grande quantidade. Então, olha a importância, né, da enfermagem avaliar corretamente aí essa cicatriz. E, claro, o paciente também ser orientado a usar a cinta abdominal até a liberação aí da equipe médica. Sonda vesical de demora também é essencial, né? A gente quantificar esse débito e avaliar também o aspecto, se esse débito aí vier com um aspecto sanguinolento, também não é esperado. E a equipe de enfermagem também com conhecimento, né? Por exemplo, um transplante renal doador vivo e um transplante renal doador falecido. A enfermagem, ela tem que saber a diferença, né? Então, é esperado que um paciente que realiza um transplante de doador vivo, ele saia do centro cirúrgico já urinando, né? E o paciente doador falecido, ele pode vir aí sem apresentar nada de diurese ou então baixo débito, né? Esse paciente pode estar aí com uma DGF. Então, é de extrema importância a equipe de enfermagem ter ciência, até mesmo como a gente fala, para a gente não passar vergonha e mostrar que a gente tem conhecimento, né? Então, antigamente, a equipe ligava para os médicos do transplante e falava, o paciente não apresentou diurese. Mas por quê? Porque era um doador falecido, então já era esperado, né? Nossos pacientes também vêm aí, a maioria deles mantendo o catéter, então é de extrema importância o nosso cuidado com esse catéter. São pacientes aí que fazem diálise, né? Então precisa manter o catéter, ou muitas vezes no ato cirúrgico é necessário passar um catéter central. Então a gente tem que avaliar essa inserção, trocar esse curativo conforme aí o protocolo da instituição, realizar a higienização das mãos, fazer a asepsia dos conectores valvulados para a gente evitar aí uma infecção de corrente sanguínea nesses pacientes. E como eu falei, a SCIH é bem presente, né? Então a gente tem também implantado essa ficha que a gente chama de bundle, né? Um bundle de manutenção. Aqui eu trouxe para vocês o bundle de manutenção de catéter venoso central, mas a gente também tem o de sonda vesical de demora, onde o enfermeiro precisa ir no quarto diariamente e avaliar esse catéter. Ali ele vai registrar, né, como que está esse catéter, como que está a inserção, e a SCIH acompanha e mostra esses dados também mensalmente. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, que a gente implantou também a visita multidisciplinar. Todas as terças-feiras ocorre na unidade do transplante, onde a gente tem aí toda a equipe multi mesmo, né? A gente tem assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, e quando a gente faz essa visita, a gente consegue discutir aí o caso integralmente aí desse paciente, né? Então a gente consegue atuar aí numa melhor terapêutica aí para ele. E não podemos falar de cuidado sem deixar aí de falar dos cuidados com os imunossupressores, né? Como as nossas colegas falou anteriormente, é essencial que esse paciente saiba a importância do imunossupressor, né? Porque a partir do momento que a gente fala naturalmente para ele que ele não tem a ciência da importância do imunossupressor, ele não vai tomar corretamente, né? A gente educa nosso paciente a partir do momento que ele já está na UTI até a unidade de internação, né? Até o momento da sua alta. A gente educa ele também juntamente com o seu familiar, né? Então o paciente, mesmo se ele estiver sozinho, às vezes a gente tem dificuldade com o acompanhante de estar presente, né? A gente sempre solicita a presença aí desse acompanhante. A gente verificar a necessidade aí das coletas de exame, então o laboratório, ele também tem consciência que ele precisa realizar a coleta, né, antes da administração desse medicamento. Então, a gente tem uma equipe específica do laboratório, onde já tem muito bem alinhado aí o horário que eles vão passar para fazer a coleta e não atrasar aí a administração desses medicamentos, né? Mais uma vez aí, falando aí do aprendizado desse paciente, do familiar, e também a atenção aí da enfermagem em fazer esse processo da farmácia de alto custo, para que esse paciente já saia de alta com todo o processo e o medicamento ok. Então, o nosso paciente, ele não recebe alta hospitalar sem ter as medicações em mãos.
Na alta hospitalar, né, na verdade, antes da alta, a gente tem uma enfermeira própria do transplante. Então, além da equipe de enfermagem que educa esse paciente diariamente, falando da importância, né, do imunossupressor e dos cuidados, nenhum paciente vai de alta sem a orientação dessa enfermeira. Então, no dia da alta, essa enfermeira vai até o quarto e reforça todas as orientações. Orientações referentes ao cuidado de higiene, que é de extrema importância. A gente sabe aí que, infelizmente, muitos pacientes são carentes, porque lá nós somos uma instituição privada, mas a gente tem aí bem focado o transplante SUS, né, na nossa instituição. Cuidados aí com animais, alimentação, ambiente fechado, evitar aglomerações. A nossa enfermeira também fica com um telefone móvel, né? Para sempre que necessário esse paciente entrar em contato, todas as vezes que eles tiverem dúvida, né? Como vocês mesmos falaram, muitas vezes a gente tem que conversar com esse paciente por vídeo, né? Para ensinar eles têm dúvida, então a gente conversa 8 horas da manhã, às 20, mostra para ele, olha, agora é tal remédio, né? Até esse paciente ter aí uma melhor compreensão. E a enfermeira também orienta sobre o retorno ambulatorial. A gente tem também a deshospitalização, então lembra quando eu falei, né, que o nosso paciente ele é educado desde a UTI, né, até a sua alta. Então nós temos aí o programa SUS, onde a gente tem fortemente a deshospitalização aí envolvida. Então, por exemplo, antigamente o nosso paciente que realizava um transplante de renal, doador falecido, ele permanecia aí internado com a gente durante 14 dias, né? Devido aí o seu DGF, a necessidade aí de fazer hemodiálise. E hoje não, né? Esse paciente ele vai de alta no seu 5º, 6º dia e ele retorna via pronto-socorro e faz a hemodiálise, assim como os pacientes que têm necessidade aí de fazer timoglobulina. Dessa forma, com a deshospitalização, a gente consegue aí reduzir a exposição desses pacientes, né? Lembrando que são pacientes imunossuprimidos. Então, dessa forma, a gente evita maiores infecções para esse paciente. Ele tem um melhor desfecho do seu tratamento, né? Questão de custos, a gente já fez aí todo um levantamento e a gente não acabou tendo aí maiores custos referente a isso. O paciente tem aí uma promoção melhor referente ao seu conforto e a gente consegue gerar leito, lembrando aí que a gente tem o SUS, né? E infelizmente a gente tem uma quantidade de leitos aí para ser trabalhada com esse paciente. Quando o paciente, então, ele vai embora, esse paciente, ele retorna via ambulatorial e a gente tem aí a enfermeira que vai avaliar esse paciente todas as vezes antes da consulta, né, da equipe médica. Então, ela também vai verificar sinais vitais, vai ver se esse paciente está tomando os remédios corretamente, se está se alimentando, se ele está conseguindo fazer os controles, né? E dessa forma também, ela consegue detectar algumas infecções, algumas complicações aí, referente, por exemplo, ao citomegalovírus, que a gente sabe que é uma infecção normal, né? E lembrando aí da deshospitalização, os nossos pacientes que têm a necessidade de tomar Valcite, eles tomam via oral em casa, então eles não precisam ficar internados. Dessa forma a gente consegue também gerar leito. É claro, quando tem a necessidade de tomar endovenoso, ele vai permanecer internado, né? E os sinais e sintomas também de rejeições. Então, se o paciente precisa tomar timoglobulina, ele vai voltar via pronto-socorro e a gente não vai deixar esse paciente internado. Falando um pouquinho aqui da questão social, né? A gente transplanta pacientes aí de várias localidades, né? Pacientes muito carentes. Temos pacientes do Acre, do Norte, enfim, de vários locais. E todos os nossos pacientes que realizam um transplante, eles precisam ser acompanhados durante 3 meses pela equipe médica, sem voltar para a sua cidade de origem. Então, a equipe, ela tem todo esse cuidado, né, social, onde a gente tem essa casa, que é a casa chamada Lara Patti, onde a gente acolhe esses pacientes que, infelizmente, não têm condições financeiras de se permanecer em São Paulo, tá?
Então, ela é totalmente gratuita, o paciente ele tem direito de ficar na casa junto com uma acompanhante, né? E dessa forma também é bem divertido, até convido vocês aqui, quem tiver a curiosidade de conhecer, eles fazem bingo, fazem questão social, eles viram amigos de verdade, né? Então a gente tem esse cuidado aí também. E para concluir, né, eu acho não, é certeza, né, que a enfermagem ela é fundamental para o sucesso do transplante, né? Claro, toda a equipe médica, equipe multi, né? Mas enfim, como estamos focando aqui na enfermagem, a enfermagem ela é essencial. E eu trouxe só um pouquinho aqui para vocês verem os nossos números, né? Como eu falei, é muito gratificante a gente ter esse resultado no número de transplante, né? Na nossa instituição. E é claro, tudo isso deve aí à equipe multidisciplinar. Obrigada.